O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. E todos os anos, por ocasião dessa solenidade, a igreja faz esta proclamação, que poderia ser lida, ou aqui a gente prefere fazer cantada pela solenidade da celebração, faz a proclamação das datas, das festas e solenidades deste ano. Nós ouvimos, a começar da Páscoa, que vai ser em 30 de março, né? Então, esta é a celebração da qual derivam depois todas as outras celebrações que dependem dela, né? Então, por exemplo, a Quaresma, nós sabemos a data que vai começar por causa justamente da Páscoa, 40 dias antes. O Pentecostes, 50 dias depois, né? E a data que nós usamos ou melhor, o modo para determinar a data da Páscoa ainda é um modo judaico. Se calcula a partir da primeira lua nova, do solstício, eu não me lembro detalhes, né? Mas tem um cálculo que se faz, inclusive,
o calendário civil usa esse tipo de cálculo para que a gente possa determinar a data da Páscoa e assim das festas móveis. Eu sugeriria o seguinte: não tem possibilidade de vocês levarem o folheto porque ele vai ser usado ainda na missa da noite. Os da noite vão poder levar para casa. Mas ao final da celebração, sugiro que fotografem e marquem essas datas no calendário de vocês. Quem não tem um calendário já próprio, onde essas datas aparecem, assim a gente sabe de antemão quais vão ser as celebrações mais importantes que a gente vai ter na igreja durante este ano. Eu queria hoje dedicar a minha meditação nessa solenidade da Epifania a 2 pontos principais, assim, podemos dizer mais de contexto, para que a gente entenda melhor esta solenidade, e depois queria tirar algumas conclusões para a nossa vida, para o nosso caminho de vida cristã, né? Aparecem hoje 2 elementos nestes textos que nós ouvimos, que são bastante comuns e que estão sempre figurados no presépio que nós montamos na nossa casa, né? Então, o presépio é uma representação estática, na verdade, de vários elementos, ou melhor dizendo, de vários acontecimentos que se deram cronologicamente em tempos separados. É até mais desejável, talvez para o próximo ano a gente faça assim, né? Porque o presépio propriamente deveria figurar o nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus não estavam nem os pastores e nem os magos. Nós normalmente, quando montamos o presépio, já colocamos tudo junto, né? Na verdade, o presépio em si deveria só ser Jesus, Maria e depois aonde vai ficar o menino Jesus, os animais. Depois a gente poderia colocar na noite de Natal o menino Jesus e os pastores, e só hoje os magos, porque é só hoje que os magos vão visitar o menino Jesus no presépio, né? Então, só para dizer que aquela cena figurada por aquelas imagens, na verdade elas juntam 3 acontecimentos diferentes. O último deles, a visita dos assim chamados magos, ou a gente fala mais de reis magos, né? ao menino Jesus, né? Então, em primeiro lugar, quem são esses magos que a tradição nos transmitiu com o nome de Baltazar, Melchior e Gaspar, ou Caspar, né? A depender do modo da tradução, né? Quem são esses magos? Esta palavra ela aparece poucas vezes no texto bíblico, e às vezes ela adquire um sentido positivo e às vezes adquire um sentido negativo. Por exemplo, no texto dos Atos dos Apóstolos, aparece um mago lá chamado Bariesus, que usava das suas artes mágicas para poder ganhar dinheiro das pessoas, né? Então, este sentido dos magos lá é uma espécie de charlatão que faz feitiçaria, que usa disso para poder ganhar dinheiro, né? Mas essa palavra mago também pode significar, no contexto daquela época, sacerdotes que eram da região da Pérsia, que hoje seria mais ou menos onde está o Iraque, né? Então eram sacerdotes de religiões alheias à religião judaica, né? Mas não eram só sacerdotes, porque vocês sabem muito bem que no passado as coisas um pouco se misturavam. Além de serem sacerdotes daquele mundo persa, também às vezes eram estudiosos, homens da ciência, e particularmente interessados em estudar a astronomia, os astros, né? Porque desde a antiguidade o homem era convencido de que havia uma interação entre os astros e a própria vida do ser humano, né? Daqui é que nasce a própria astrologia, em certo sentido, né? Mas aqueles homens eram homens observadores, estudiosos, né? E por isso, para o contexto da época, eram os homens da ciência, né? Então eram homens que estavam à procura, né? E aqui há um elemento interessante que se associa a quem são estes magos, né? Havia na antiguidade, entre todos os povos da época, e quem estuda a história consegue verificar isto, né? Havia entre os povos da antiguidade um sentimento, um desejo, e depois uma espécie de convicção de que o caos que estava vivendo a humanidade, que na verdade a humanidade sempre viveu, né? Ele seria solucionado
por uma intervenção de uma espécie de um ser divino. E por isso, todos os povos da antiguidade cultivaram uma espécie de expectativa da chegada deste ser divino. Cultivaram uma espécie assim de espera constante da chegada deste ser divino que colocaria ordem na sociedade. Existe um livro, é uma pena, eu já citei ele aqui, é uma pena que ele não tem traduzido em português, que se chama, traduzido assim acomodadamente, Sondagem sobre Jesus. É um livro escrito por um jornalista italiano que faz uma espécie de pesquisa dessas coisas, e aí ele nos reporta quais são, por exemplo, nos povos persas, nos povos babilônios, ele vai mostrando como que em cada um destes povos aparecia essa expectativa da chegada desse ser divino. Eu vou falar agora de um Salvador, né? E é muito interessante porque lá na região dos persas foram encontradas umas pedaços de terracota, né, como se fossem telhas, que era o modo como eles usavam para escrever naquela época. E lá aparece um tal Balaão, filho de Beor, que fazia esse tipo de profecia. Por que eu estou falando desse Balaão, filho de Beor, que fazia esse tipo de profecia do Salvador? Porque no livro dos Números aparece também um Balaão, filho de Beor, que faz uma profecia da chegada de alguém de Judá que deveria salvar a humanidade, que deveria salvar o povo de Israel. E então, a gente, vamos dizer assim, há um clima de espera, né? E estes homens que vão depois até Jesus, eles são justamente desta região, muito provavelmente. E é muito interessante, porque foi nesta região que o povo de Israel ficou 70 anos escravo, exilado na Babilônia. Ou seja, eles foram e levaram consigo aquela fé. Isso significa que essas notícias da chegada de um Salvador foram levadas também por aquela região e certamente passaram na tradição daquela região. E por isso, no tempo do nascimento de Jesus, podemos dizer assim, era de conhecimento também que o povo de Israel estava esperando essa chegada do Salvador da tribo de Judá. Então, são esses homens que vêm, né? E eles vêm guiados por uma estrela. Os mais céticos, eles começaram a colocar, mas como uma estrela poderia ter guiado, né? É claro que o texto bíblico, ele não se preocupa em descrever do ponto de vista astronômico a realidade, né? Ele simplesmente diz que teve um astro muito brilhante que conduziu estes homens até lá. Mas aí na nossa cabeça, assim, às vezes um pouco fantasiosas, mas também um pouco cético, né? Sobretudo os céticos gostam de ver dessa maneira. É como se tivesse aparecido uma estrela e ela foi andando e eles foram andando atrás dela, assim também, né? A estrela os guiou nesta maneira, mas não é isto, entendeu? Há um sentido por detrás mais profundo que é esse guiar até Jesus, né? Então, como é que a gente poderia entender esta estrela que guia até Jesus? No século XVII, todos nós já escutamos esse nome, se não nos lembrarmos, deveríamos tomar xarope de piqui para ter memória melhor, entendeu? Nós estudamos sobre um tal Kepler. Levanta a mão aí quem lembra do Kepler, fazendo favor. Nossa, gente, vou vender xarope de piqui lá no café, próxima semana, né? Vocês estão ruim da memória, viu? Todos nós estudamos o bendito Kepler, quando nós estudamos lá na física, dizer, lembra não, Tatiana? Tá fraca, hein? Então, nós estudamos esse bendito Kepler do século XVII. Mas por que eu estou citando esse bendito Kepler do século XVII? Porque Kepler também foi um astrônomo da sua época, né? E o que Kepler descobriu? Estudando a órbita dos astros, fazendo o cálculo do tempo que esses astros eles demoravam para girar, que aconteceu na sua época, o que aconteceu na época do nascimento de Jesus. Uma conjunção na órbita de Peixes, de Júpiter e de Saturno. O que faz com que esses dois astros brilhem como se fossem um e brilhem como se fossem uma estrela muito mais brilhante, né? E ainda Kepler levanta uma espécie de suposição do ponto de vista astronômico que poderia ter acontecido também porque aconteceu na sua época, uma coisa que ele chamava de supernova. O que é isto, né? Uma explosão de uma estrela que causa um brilho muito intenso e que depois vai diminuindo com o tempo. E aqui é muito interessante, Júpiter é o astro
dos persas. E Saturno é o astro dos judeus. Né? Então, como é que essa estrela guiou esses homens estudiosos? Né? Como é que essa estrela os guiou? Aqueles homens que estavam na expectativa do Salvador. Aqueles homens que estudavam e por isso estavam observando constantemente os astros. Quando viram confluir o astro do seu povo com o astro do povo judeu, entenderam, a gente pode dizer por uma luz, que não era só aquela da estrela, né? Por uma luz que lá em Judá havia nascido aquele Salvador que os povos antigos estavam esperando. E fizeram esta peregrinação até Judá. Né? Posta estas coisas que são assim curiosas e interessantes, porque a gente perde um pouco assim a ideia de que isso é uma fantasia criada por Mateus, ou por às vezes um certo ceticismo que é muito disseminado na nossa época. A gente fica achando que o evangelho é sempre um continho de fadas, né? E eu mostrei que de fato são coisas, não tem nada aqui assim que não pudesse ser verdade, né? Eu queria me concentrar agora justamente neste caminho, né? Homens de ciência, homens que estudavam, homens que observavam a natureza, homens que tinham conhecimento, homens que também eram religiosos e que precisam fazer um longo caminho para chegar diante do presépio em Belém. Esta imagem é uma imagem muito, muito forte, porque, sob certo aspecto, na verdade, ela é uma espécie de símbolo muito resumido do caminho nosso, ou pelo menos daquele que deveria ser o nosso caminho. Então, ao homem, melhor dizendo, foi dado inteligência. Ao homem foi dado possibilidade de conhecimento. Ao homem foi dado a luz da sua razão. Ao homem foi dado, inclusive, a possibilidade da sua relação com Deus. E o homem deveria usar constantemente da sua inteligência, da observação da natureza. O homem deveria usar da sua capacidade de ver as coisas e da sua possibilidade de estar em relação com Deus para também procurar a verdade. O homem deveria ser capaz de fazer um caminho que é não só um caminho exterior, que na verdade aquele caminho exterior dos magos é uma espécie de representação do interior, né? Um caminho interior de quem quer descobrir a resposta sobre a sua própria vida. E não só uma resposta para a própria vida, mas uma resposta que responde à necessidade que nós temos da nossa salvação. E a distância que é muito interessante, nós não sabemos se aqueles homens vieram todos juntos. Nós sabemos que eles estavam lá juntos. Porém, não sabemos se saíram de lá separados uns dos outros. Né? Então, podem ser que tivessem saído, inclusive, sozinhos, numa espécie de peregrinação individual de pessoas que estavam procurando. Né? A gente fala, inclusive, de reis, essa é uma tradição mais tardia, não necessariamente são reis. Às vezes se fala de reis porque trouxeram ouro, né? Que é uma coisa muito valiosa. E aí se pensa em pessoas ricas, né? Mas eram homens que trouxeram consigo as suas riquezas, né? E precisaram caminhar, e aquela luz natural que os guiou até o menino apaga quando eles chegam diante dele. Isso significa que o homem que faz essa peregrinação, ele vai encontrar uma luz que brilha mais do que aquela natural. Por isso, a apaga, podemos dizer assim. Né? É bonito porque Jesus é simbolizado como sol, né? E o sol é o astro luminoso que nós temos que ofusca todas as demais. Por isso que quando ele nasce, não é que as estrelas se apagam, né? Mas o brilho delas já não é mais perceptível. Elas continuam lá no mesmo lugar. Né? Então, é o homem que precisa fazer este caminho a partir das suas capacidades para chegar e se ajoelhar diante desse menino. É um caminho não só que parte das suas capacidades para encontrar-se com Jesus, mas é este caminho de quem está disposto, inclusive, a depor estas capacidades, a, podemos dizer assim, de não fiar-se delas, de não confiar nelas e se ajoelhar diante de uma criança. Isso é muito forte, né? Porque é o homem que está disposto a deixar tudo por causa daquele menino, que depois vai crescer-se e vai estar um dia na cruz enrolado em panos, seminu, como esteve lá no presépio.
Então, de um lado para o outro, né, continua sendo alguém que, do ponto de vista humano, não tem nenhuma, para citar o texto do profeta Isaías 53, não tinha aparência de beleza, ninguém o admirava e etc. Né? Então, e por isso, tantas vezes, nós temos muita dificuldade em seguir Jesus. Porque, para que nós o sigamos de fato, né, nós temos que ter a coragem de nos ajoelhar diante de uma criança. De depormos toda a nossa força, as nossas capacidades. Né? E aqui, só para concluir, para não delongar demais, muito bonito, eu queria falar um pouquinho sobre o significado desses 3 presentes. A gente sabe pela tradição que os 3 presentes têm significado em relação a Jesus. O ouro é dado ao rei, porque Jesus Cristo era o rei, o incenso é dado a Deus, o reconhecimento da sua divindade, por isso eles se ajoelham e o adoram. E a mirra, que é um tipo de aroma, de substância aromática, que era usada para embalsamar as pessoas quando elas fossem sepultadas, então um prenúncio do sepulcro de Jesus. Né? Então, os 3 presentes indicam alguma coisa sobre Cristo. Mas eu fiquei pensando essa semana, no fundo, esses 3 presentes, ao falar alguma coisa de Cristo, a oferta daqueles presentes também falam alguma coisa para nós. Então, se nós damos a Cristo incenso e o reconhecemos como Deus, este caminho que nos leva a Jesus e nos leva a ajoelhar-nos diante do presépio, precisa nos ajudar a abandonarmos, em primeiro lugar, essa pretensão divinizatória do homem. Nós não somos Deus. Nós temos que abandonar isto. O que significa abandonar a ideia de uma onipotência humana? Nós não somos onipotentes. Nós não podemos tudo. Apesar de que Nietzsche quis inculcar na nossa cabeça isso, e apesar de que o homem tem esse tipo de sensação hoje, a ponto do CEO lá da Google ter dito que em 8 anos nós vamos descobrir a imortalidade para o homem, apesar de tudo isso não é verdade. Né? Nós não somos onipotentes. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado, precisamos aprender com Deus. Nós não temos esta ciência. Devemos abandonar essa ideia tosca de que somos nós a dizer o que é bom e o que é mal. Somos nós a definir estas coisas. Né? Não somos nós. Né? É Deus quem diz. E por isso devemos aprender com Ele. Devemos abandonar essa ideia meio tosca de que nós somos onipotentes em relação às outras pessoas também. Como se nós fôssemos deuses e as outras pessoas estivessem diante de nós. Né? Então, ao invés da gente incensar Deus, o que a gente faz? A gente incensa a si mesmo. Né? Então, abandonar esta pretensão de uma divinização do homem sem Deus. Porque com Ele, sob certo aspecto, nós podemos dizer, Ele nos faz divinos. Né? Ao oferecermos o ouro e reconhecermos Jesus como Rei, a gente perde essa pretensão de sermos nós o rei. E o contrário do rei, ou vamos dizer assim, na relação com o rei está o seu súdito. Né? E aqui é muito importante, se nós reconhecemos Jesus de verdade, este caminho que nos leva a Ele deveria nos fazer súditos. Não só dele. É claro que na nossa cabeça a ideia de servir a Deus não nos estranha tanto, né? Mas com isso deveríamos aprender o serviço de uns aos outros. Aprendermos a servir uns aos outros. Servir o esposo que serve a esposa que serve o esposo, os pais que servem os filhos que servem os pais, o padre que serve a sua comunidade, a comunidade que se serve mutuamente nos diversos serviços de necessidade, nós que servimos os mais pobres, os mais carentes, os fracos, os excluídos. Ou seja, deveria entrar na nossa mentalidade um grande desejo de colocar a nossa vida a serviço. Né? Aprender a servirmos as pessoas e não queremos ser servidos. Nós adoramos que as pessoas sirvam de garçom para nós, metaforicamente falando. Mas devemos fazer o contrário. Né? E se quisermos fazer um caminho de chegada ao presépio, vamos ter que aprender a servir. E por fim, se nós reconhecemos antecipadamente a morte e a ressurreição de Jesus, esse caminho de seguimento de Jesus deveria também nos levar a aprender que esta vida é sempre morte e ressurreição. Que
Nós vivemos na medida em que aprendemos a morrer. Que esta vida se ganha na medida em que ela se perde. Né? Que nós vivemos mais na medida em que temos capacidade de consumir a nossa vida a serviço dos outros e a serviço de Deus. Por isso, a celebração de hoje, na verdade, é um convite a nos aproximarmos do presépio como fizeram aqueles magos. Né? Inclusive, é previsto, se a gente olha no nosso folhetinho, né? Eu não sei se esse ano apareceu, às vezes fala da visita ao presépio. Né? Hoje seria muito bonito se realmente, antes de sairmos da igreja, passássemos ali pelo presépio para descobrirmos, olhando para aquele menino, né, que a gente precisa se ajoelhar. Né? E por fim, uma última palavra, tudo isso na nossa vida cristã se dá sobre este altar. Não sei se vocês já pararam para pensar. Eu penso que se alguém chega aqui na igreja, como nós fazemos aqui antes da missa, e está o Santíssimo Sacramento exposto aqui, e tem um bando de gente de joelhos, se ele não tem fé, ele deve pensar assim, esse povo tudo é doido, né? Porque tem um objeto de metal, com uma coisa branca lá no meio, né? Umas velas acesas e todo mundo de joelho diante dele. Então, sem fé, nada disso tem absolutamente nenhum significado. Né? Mas é bonito porque na hora de recebermos a Sagrada Comunhão, o que a gente faz? Entra num caminho. Né? A gente tem que vir aqui. Claro, em diferentes modos, mas a gente faz um caminho para chegar aqui e ficar de joelho diante de Jesus. Por isso, o presépio da nossa vida sempre vai ser a Eucaristia. E o homem só é capaz de fazer esse caminho interior se tem coragem de se ajoelhar diante de Cristo no sacrário. Só há possibilidade de verdadeira redenção do homem se ele tem coragem de ficar de joelho diante de Jesus na Eucaristia. Por isso que aquele ateu convertido, André Frossard, né, foi muito bonito quando ele testemunha a sua conversão. Ele disse que entrou numa igreja ateu. Ficou vendo a beleza da igreja. Quando ele olhou no altar, estava o Santíssimo Sacramento, ele caiu de joelhos, ele disse. Né? Ele disse, ajoelhei ateu e levantei católico apostólico romano. Porque só assim se vive uma fé verdadeira, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.